E vamos começar mais um Pode com Elas. No mês da mulher, a gente sempre traz aqui grandes personalidades para falar sobre a mulher. E a minha convidada especial para o Pode com Elas, que também está em parceria com a TV Cast Momento da Família, doutora Annelise, a minha convidada incrível, a minha médica da minha confiança. Gente, essa mulher é demais. E é ela que vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Doutora, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer a gente abrir um assunto que é pertinente não só às mulheres, a todo o universo, porque quem cuida e quem está acompanhando uma mulher também precisa saber como cuidar delas, né? Isso mesmo, doutora. E ela que é especialista no assunto vai trazer um pouquinho pra gente. É preciso olhar para a saúde? Porque a mulher hoje ela é muito demandada, ela tem muitas responsabilidades, ela corre o dia todo, e muitas vezes ela esquece da situação da saúde. Por onde começar, doutora? Bom, primeiro porque para a gente pensar em saúde, a gente tem que fazer uma leitura da coisa mais simples da nossa vida, né? Que é o tripé: alimentação, atividade física, qualidade de sono. Com isso, a gente já abrange muita coisa, né? Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em ir no médico, fazer só os exames e esquece, assim, que a gente tem que fazer a nossa parte em casa. Como é que a gente está dormindo? Que hora que a gente está dormindo? Se o nosso sono é um sono de qualidade? Porque a gente acha que o sono é só para descansar. E eu quero dizer que é muito mais que isso. A hora que a nossa melatonina, que é o hormônio nobre, eu acho que é o maestro da nossa orquestra hormonal, está fazendo valer a função dela de botar a gente para dormir. Sabe o que ela está querendo dizer com isso? Dorme, que eu preciso dar uma faxina aqui no seu corpo. Então, se a gente dorme mais tarde, depois das 10, a gente diminui nosso tempo, duração do nosso sono, essa faxina não vai ser bem feita. Então, a gente vai começar o dia com o corpo em déficit de alguma coisa e não trabalhando de acordo a nosso favor, a favor da nossa saúde. Então, por isso que muitas mulheres acordam cansadas. É Ex normal você ouvir, né? Você chega Muito no comum. trabalho, e aí, tudo bem? Bom dia. Nossa, eu acordei tão cansada hoje. Porque sabe o que acontece, Andréia? No dia a dia, você trabalha 6, 8 horas por dia. Aí você chega, vai lá para a nossa multifunção de dona de casa, de mãe, de esposa. Então, quando a gente vê, já deu 10, 11 horas e a gente aí vai querer olhar o nosso celular para ver se tem que responder alguma coisa com relação ao trabalho, alguma da família, e a gente vai protelando isso. E isso faz com que é como se você chamasse a sua funcionária, ela chegasse mais tarde, eu sempre dou esse exemplo para as minhas pacientes, chegasse mais tarde na sua casa e falasse: dona Andréia, eu vou ter que sair mais cedo. Você não acha que ela vai limpar a casa no mesmo tempo, com a mesma presteza que ela deveria? É isso quando a gente atrasa nosso período de sono e dorme por menos tempo. Então, aquilo que a melatonina ou tudo que precisaria para limpar nossos radicais livres vai ficar em déficit, não vai ter a mesma qualidade e a gente vai começar um dia ruim, né? E isso também está ligado à longevidade. Quanto menos você dorme, menos você vive. Já ouvi muito essa frase. E é muito importante isso, é exatamente isso. Quanto menos tempo, cada uma hora a menos, se a gente deveria entrar no sono às 10 horas, que é onde a gente está tendo o pico da nossa melatonina, e a gente vai postergando para as 11 horas da noite, para meia-noite, a gente vai perder em tempo de vida. E como hoje a gente sabe que a gente pode viver mais e com qualidade, não tem por que a gente falar que eu quero viver menos porque eu não quero dar trabalho. Não, a gente pode viver mais e com qualidade, né? Doutora, para evitar os riscos de câncer, você que é ginecologista, que é tão focada, reposição hormonal, isso também é importante? Ter uma boa qualidade de vida? O câncer é uma doença que, na verdade, é o corpo se defendendo de algum momento que não está satisfatório aqui dentro. Então, ele vai começando a formar aquele tumor para limitar aquela situação que não está favorável. Agora, se a gente faz com que nosso corpo tenha qualidade de saúde, eu me alimento o menos tóxico possível. O que é o menos tóxico? Com menos alimentos
ultraprocessados, porque, na verdade, a gente não deveria nem consumi-los, né? Mas a gente não precisa viver numa redoma de vidro. O que eu acho é assim, no final de semana eu vou sair, eu vou para um barzinho, eu vou comer uma comidinha de boteca, eu vou tomar meu vinho ou a minha cerveja, tá tudo bem. O nosso corpo é uma máquina perfeita que está preparada para essas situações fora da rotina. O que a gente não pode fazer é da rotina uma regra diária, e sim uma exceção, porque aí ele dá conta, dá tudo certo. Agora, quando a gente faz, eu vou beber todos os dias, na hora que eu chegar, uma taça de vinho, ou vou tomar uma long neck todos os dias, o corpo não vai dar conta disso, né? Doutora, e a gente tem visto o grande crescimento de mulheres em busca de bebidas alcoólicas. E isso por uma fuga, a gente que estuda muito a saúde mental, a gente sabe que as fugas existem, né? Se você não tiver consciência, você vai colocar a fuga ou em compras, ou em alimentação excessiva, ou até mesmo em ingestão de álcool. E a gente tem visto hoje, as mulheres bebiam menos, e hoje as mulheres, elas competem com os homens, elas bebem até mais. Isso é prejudicial à saúde da mulher? É sempre, porque o álcool interfere. Bom, primeiro, vai sobrecarregar nosso fígado, ele precisa metabolizar tudo isso. E ele não está metabolizando só isso, não, ele está metabolizando medicamentos que às vezes a gente faz uso. Com o envelhecer, é muito comum que essas pessoas estejam sendo usuárias de medicamentos antihipertensivos, para colesterol, para diabetes. Aí a alimentação, que eu estou dizendo de novo, que não é tão favorável a isso, ele está metabolizando isso. Aí tem mais o álcool, e que é uma demora maior para ele metabolizar esse álcool. Então, é importante que a vida é feita de escolhas. Sim. Não fazer uma escolha também é uma escolha, né? Então, eu acho assim, o que eu quero para a minha vida? Eu quero viver bem, com saúde, por quanto tempo? Isso. Então, é isso que eu preciso me programar, né? E quanto antes a gente se programar, aliás, desde jovem, muito melhor para que a gente não sofra com isso no futuro, né? A gente percebe que eu não sei se é realmente assim, é uma distração excessiva. Eu preciso me distrair, porque eu trabalho muito, então eu mereço. Só que aí as mulheres têm buscado esse lado. Comer excessivamente, beber excessivamente e todos os dias da semana. Ah, segundou, vamos tomar uma, né? A gente ouve muito falar isso. Exato. E aí eu fico me perguntando, isso no futuro, o que vai acarretar na saúde da mulher? Que doenças ela pode vir a ter? Como você mesmo falou, sobrecarrega o meu fígado, quantas coisas, né? Atrasa o meu metabolismo. Posso levar isso a uma resistência à insulina, hoje tão falado, que é uma alteração, um distúrbio metabólico, onde eu tenho dificuldade. A insulina é o quê? É o hormônio que vai regular a quantidade de açúcar que deve ficar circulante no nosso corpo. Nós produzimos glicose, que é o açúcar, em outras palavras, porque a gente tem necessidade disso. É como se essa glicose, ou na verdade é exatamente, não é como se, é isto, ela é energia para que todas as células do nosso corpo trabalhem, é como se fosse o combustível. Só que tudo na vida é um equilíbrio, a gente precisa de um nível adequado disso. O excesso é matéria-prima para outras doenças. O que eu quero dizer com isso? O glicose em excesso não é só a matéria-prima para o diabetes, é matéria-prima para o Alzheimer, para o câncer. Então, a gente precisa de um nível adequado disso circulando no sangue. Quando a gente tem um excesso disso, o que o corpo faz? Opa, aumenta o açúcar no sangue, e ele não pode, porque ele não é benéfico para a nossa saúde. Ele vai acumular isso em alguns lugares, onde a hora que ele precisar deste açúcar, ele tem uma facilidade de retirar. E aonde é isso? O cérebro, ele acumula no cérebro, e aí inflamando o nosso cérebro pelo esse excesso de açúcar, a gente tem ganho de peso, dificuldade em emagrecer, aumento da nossa predisposição para depressão, para ansiedade, para DDAH, para autismo, para Alzheimer. Então, olha quanta coisa ruim a gente tem, e a gente sabe que na bebida tem açúcar também, além do álcool, né? Sim. Então, tudo isso, e a mulher tem uma maior predisposição a esse alcoolismo, com uma dificuldade muito maior em metabolizar esse álcool, mais do que os homens. Por isso que a gente vê mulheres, quando bebem,
tendo situações diferentes quando o homem bebe na mesma quantidade, né? A mulher tem uma predisposição maior ao alcoolismo, então é importante que a gente tenha um controle sobre isso, né? E qualquer tipo de álcool. Qualquer Assim, porque tipo de o álcool. vinho é benéfico para a saúde. A gente ouve esses mitos, né? Por quê? Porque a gente fala isso através do resveratrol, que é uma importante substância antioxidante que tem presente na uva. Mas você tem muito mais resveratrol em outras substâncias que não seja o vinho e que tem o álcool ali como um fator não bom para a nossa saúde, né? Sim. E é importante que a mulher também faça um acompanhamento nutricional, que ela tenha suas atividades físicas, que ela encaixe na vida programas de saúde. Porque o que eu vejo não dá tempo. Exato. É a gente se boicotando, né? É. A gente tem sempre esse fator de boicotar a nossa saúde, a nossa felicidade. Sim. E através disso, eu não tenho tempo. Mas tempo é uma coisa que eu tenho que administrar, né? Sim, então é importante esse equilíbrio total na vida da mulher. Nós estamos falando da mulher porque nós estamos dentro do mês da mulher. E aí a gente volta o olhar, vê as necessidades que as mulheres hoje realmente elas buscam estar sempre em evidência no mercado de trabalho, elas estudam mais, porque para a mulher se manter, né, ela no ambiente de trabalho e ser respeitada, ela precisa ser uma mulher que tenha conhecimento. Então a mulher busca sempre estudar mais que o homem. E aí a gente vê esse desgaste físico, desgaste mental e desgaste também na parte hormonal, na parte física. Porque essa perda hormonal de nós, existe um preconceito muito grande, André, é importante que a gente esclareça isso. As mulheres têm um medo de hormônio porque foi vinculado em algum momento a relação reposição hormonal, a possibilidade de eu vir a ter um câncer, o mais comum nas mulheres é o câncer de mama. Quero explicar muito bem de onde veio isso. Há muitos anos atrás existiu, se eu pegasse mulher e homem no mesmo estilo, então uma mulher que não fuma, um homem que não fuma, uma mulher que não é obeso, um homem que não é obeso, uma mulher e um homem que não tem nenhuma doença pré-existente, pessoas saudáveis, praticam uma atividade física coerente, tem uma alimentação mais adequada possível, qualidade de sono, esse perfil de pessoa. Esta mulher, enquanto ela ainda estava, que a gente considera uma vida reprodutiva, ou ainda menstruando, ela infarta menos que o homem. É só a gente ver ao nosso redor. Mulheres, na nossa idade, infartam menos do que os homens. Sim. Quando a mulher começa a entrar no período do climatério, que período é esse? Um período que antecede a menopausa em até 10 anos. Então, se a menopausa, a idade comum, entre os 45 e os 50, a partir dos 35, essa mulher já está entrando no declínio hormonal. Esta mulher saudável, essa que eu descrevi antes, ela começa a ter mais chance de infartar do que este mesmo homem. E quando esta mesma mulher, nesse período de infarto, 60% do infarto nessa mulher é fulminante. Não adianta nem ela chamar uma ambulância, porque ela não vai chegar em condições de um atendimento emergencial. E o homem, 50%. Então, tá vendo? A gente infarta, passa a infartar mais e com maior risco de gravidade. E por que isso? Porque ela tem um declínio hormonal que antes era um fator protetor e que agora diminuiu e passa a não ter mais esta proteção. Entendeu? Entendi. Olha que interessante, hein? Porque a gente acha que mulher não infarta, só que hoje a gente tem visto que a mulher está infartando. E é uma preocupação também, né? Muito, muito grande. A gente tem N fatores para colaborar com isso, né? O aumento de peso, a gente está vendo que a população está ficando mais obesa. Sim. E a obesidade é um fator, é uma situação inflamatória para o corpo. Você imagina o quão sobrecarregado esse corpo está, com N situações, causando uma resistência à insulina, uma dificuldade da tireoide produzir hormônio, e aí por aí são N situações. E aí, voltando aí, lá atrás, quando essa mulher começou a infartar mais, começou a ver por que estava acontecendo esse aumento da incidência, e aumento da incidência até de um câncer ginecológico, câncer de endométrio. E aí começou a fazer um estudo mundial em vários
mecanismos de instituições de pesquisa, desculpe, e aí viu o que tinha em comum nessas mulheres. Elas estavam fazendo uso de reposição hormonal. Era o único fator em comum essas mulheres que estavam infartando mais ou tendo mais câncer de endométrio, não de mama. E aí, o que era? A mulher não vai poder fazer reposição hormonal, mas não era a reposição hormonal, era o tipo de reposição hormonal. Então, a mulher estava usando um hormônio, que era um hormônio sintético, retirado da urina de égua prenha, e aí fazia um hormônio e a mulher comprava isso e tomava. Então, na verdade, não era a reposição hormonal, era que tipo de reposição hormonal. Entendi. Então, esse estudo ficou vinculado assim, mas é um estudo que não foi bem conduzido, colocou mulheres que fumavam, mulheres que não fumavam. Então, assim, não foi um estudo assim, olha, eu vou pegar mulheres neste perfil e vamos estudar esta mulher. Aí, depois de muito tempo, a gente começou a ver que não é a reposição hormonal e o tipo de reposição hormonal. A mulher no climatério, a mulher na menopausa tem 90% dos cânceres de mama acontece na mulher neste período. Por quê? Porque ela está em declínio hormonal. Então, a reposição hormonal não leva ao câncer de mama. A reposição hormonal é uma proteção a esta mulher. Mas a gente precisa desmistificar isso, explicar isso, e para isso eu preciso de um tempo com essa mulher, mostrar para ela o que o hormônio tem de benefício e o que ele pode ter de não benefício na vida dessa mulher. Ô, doutora, qual é o seu protocolo? Depende, né? A gente não tem que padronizar. As pessoas são diferentes, em situações de vida diferentes, com histórico familiar diferente. Então, eu posso ter uma paciente que está entrando no climatério, onde se eu for fazer um exame dela de sangue, às vezes os hormônios vão estar ainda normais. Por quê? Porque eu dosei no momento que ela estava num período ainda de ovulação, que ela tem aquela característica de que o hormônio ainda não baixou, mas ela já tem os sintomas. Olha, eu estou mais irritada do que antes, eu não era assim. Hoje qualquer coisa me tira do sério, meu filho, qualquer coisa que ele fala antes eu não tinha essa postura, hoje eu tenho, meu sono não é de qualidade, eu posso ainda não ter os calores, e aí eu tenho um histórico familiar, onde eu tenho mais predisposição a um infarto, eu estou fora do peso. Então, cada pessoa, eu não tenho protocolo, porque protocolo é como se eu sistematizasse que todo mundo que chegasse nesse critério vai ter a mesma conduta. E não é assim. É essa que é a diferença de uma medicina personalizada, onde eu vou olhar a Andréia, com as queixas da Andréia, com o histórico da Andréia e o tratamento para ela, ou a abordagem para ela, porque tratamento é a gente diagnosticar uma doença e fazer uma abordagem. Sim. E a prevenção é quando eu quero evitar que a Andréia seja a Andréia que possa ter um Alzheimer. E é uma doença hoje que a gente sabe que pode ser previsível, prevenida. Então, a gente precisa mudar a conduta para cada pessoa e adequar para aquela pessoa, para que ela possa ter uma resposta melhor quando ela estiver envelhecendo, né? E aí a gente fala muito da genética, né? Ah, essa doença vem porque a sua genética te proporcionou. Isso é verdadeiro? O que é a genética? Eu vou exemplificar assim. A genética, a gente recebe uma herança. Eu vou pegar uma maneira assim que a gente possa entender melhor. A genética, o meu pai passou para mim. Vamos dizer que meu pai fosse um colecionador de arma. E aí ele, antes de falecer, falou, olha, Nelise, eu vou te passar aquilo que eu sempre gostei, colecionei, e vou te deixar essas armas aqui para o seu irmão esse, para sua irmã esta. Aquilo para ele era um bem de admiração. Não era uma arma com o intuito de matar alguém, concorda? Sim. Mas esta mesma arma, que se eu só guardá-la como meu pai fazia, como um critério decorativo e de uma coleção, tá tudo bem. Mas se em algum momento meu de fúria, eu pegar aquela arma, colocar uma bala ali dentro e usar como uma arma para matar alguém, aquilo mudou o contexto do como foi passado. O que é a genética? É isso. Eu tenho uma transmissão de algum fator com uma predisposição a um infarto, a um Alzheimer, a um Parkinson. Se eu fizer medidas de saúde, de estilo de vida, mudança de estilo de vida, aquela genética não vai se manifestar. Isso hoje tem um nome chamado epigenética. Então, eu posso mudar o fator eu não mudo meu cromossomo, mas eu mudo como esse cromossomo vai manifestar ou não uma doença em mim. É isso que hoje a epigenética é responsável ou não por 80% das doenças e a genética só por 10 a 20% das doenças. Ou seja, eu tenho aquele fator genético, mas se eu mudar meu estilo de vida, aquilo não vai acontecer em mim.
Olha que beleza. Então a gente tem recursos hoje, né, para lidar com Totalmente. essas situações. É. Eu, por exemplo, que tenho essa doença degenerativa na família, minha mãe tem Parkinson, a gente se preocupa. Sim, tem Somos que se filhas preocupar. mulheres, temos um homem só de irmão, e a gente volta a olhar e fala: meu Deus, o que é que eu posso fazer para não trazer isso para minha genética, para minha velhice? Então existe essa mudança de curva. Eu posso mudar a Existe. curva genética. Eu vou pegar um exemplo meu real. Eu, Annelise, pessoa, não a doutora Annelise, tenho um histórico familiar para câncer de mama. O que que é isso? Minha avó materna, o histórico familiar de câncer de mama vem do lado materno. A minha avó materna faleceu em decorrência de um câncer de mama, há muitos anos atrás. A minha mãe teve câncer de mama por 2 vezes, com intervalo de Nossa. 20 anos de um câncer do outro. O que já é uma coisa não comum. Normalmente, quando a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama e depois de 10 anos de segmento, sem um novo surgimento de novo câncer ou metástase, a gente, quando tem o diagnóstico de câncer, a gente não diz cura, mas diz, olha, você está livre da doença, viva a sua vida como se não tivesse acontecido. A minha mãe, 20 anos depois, teve um novo câncer. Todas as minhas primas e todas as minhas tias maternas tiveram câncer de mama. Nossa. Logo, a minha genética é alta, você concorda? Então, o que que eu fiz para mudar isso? Atividade física, que isso muda e muito minha qualidade de vida, como Sim. saúde, né? Eu durmo no tempo certo, faço minhas suplementações e faço a minha reposição hormonal desde que eu entrei no climatério. Então, com isso, eu diminuo meus riscos. É isso que eu posso fazer por mim. Então, atividade física, sono, alimentação e suplementação e reposição hormonal. É isso. O resto, se acontecer, é uma fatalidade, mas assim, eu fiz por onde que isso não aconteça. É assim que a gente tem que pensar. Você se cerca de cuidados e Exatamente. trabalha na prevenção. Exatamente. Que isso praticamente é 90% do que a gente fala de sair da curva, né? Exatamente. Fazer a curva. Sair fora da curva, Isso, é isso. exatamente. Que legal. Doutora, outra queixa das mulheres, quedas de cabelo. Tá ligada à reposição hormonal? Tem algum hormônio que falta? Porque as mulheres não tinham quedas de cabelo. E aí veio a história do Covid e de lá para cá as mulheres têm tido queda de cabelo. E é uma coisa que incomoda. A reposição hormonal ajuda no fortalecimento? Sim, ajuda. É assim, a queda de cabelo é multifatorial, né? Uhum. Um simples estresse pode propiciar aumento da queda de cabelo. O Covid, pós-Covid, veio isso com força Nossa, total. O que muito. já era ruim piorou É. muito, né? A gente sabe disso. E é muito frequente. Mas a queda de cabelo pode estar relacionada a um déficit, uma queda da vitamina D, que hoje a gente já passa a não chamar mais de vitamina D, tal a importância dessa vitamina no nosso corpo, ela ativa outras sequências hormonais, então hoje a gente passa a chamar a vitamina D de hormônio D, então quando a gente tem a queda desse hormônio, a gente tem uma acentuação, uma predisposição à queda de cabelo, a vitamina B12, a ferritina baixa, às vezes um excesso de testosterona, uma queda hormonal. Então, essa falta do equilíbrio nosso hormonal tem muito a ver com não só a queda de cabelo, unhas fracas, a pele que a gente vai vendo que vai se tornando mais flácida. Uhum. Com isso, a gente começa a perder o colágeno a partir dos 35 anos, a gente tem uma frouxidão do nosso tecido dentro da vagina, e o teto da nossa vagina é o assoalho da nossa bexiga. Então, quando a gente tem uma frouxidão disso, a gente tem uma queda, com aumento da queixa de perda de urina aos esforços, a gente tem uma perda da elasticidade, aí a gente tem fica mais propenso a infecções urinárias de repetição, dores para ter relação sexual e por aí vai um monte de queixas relacionadas a isso. Mas a queda de cabelos pode se beneficiar com a reposição hormonal, mas não só isso, né? A gente tem que ver, não existe nenhum sintoma ou sinal no nosso corpo que não tenha uma causa. Então, quando a gente vê acender a luzinha no painel do carro, é por algum motivo que acendeu. A falta de óleo, está acabando a gasolina, ou tem um fio que ali não está mais fazendo a sequência daquilo lá. Então, a gente tem que interpretar cada sintoma como alguma causa para aquilo, né? Doutora, e então a gente tem vários pilares aí que a mulher tem que sempre estar atenta. Mas tem alguns que são essenciais. Então, vamos lá. Pilar da saúde mental, o pilar da saúde física e nós temos também o pilar da saúde, nós vamos dizer, da nossa espiritualidade. Você como uma médica hoje, com esse olhar integrativo,
Como é que você vê a interconexão desses pilares? Você teve numa palestra de saúde mental esses dias, que Foi. você me contou. É verdade. Começou, as pessoas que estão ligadas nas redes sociais, eu acho que hoje todo mundo, né, independente da idade, deve ter visto uma entrevista da Ana Maria Braga com o médico oncologista dela, do Einstein. E a entrevista, olha, só de falar me arrepia, porque o médico é uma pessoa, costuma ser uma pessoa muito cética, né? Uhum. Eu trato de ciência baseada em evidência, perfeito. Mas a religião ou a espiritualidade não é um bem que você pega, né? Você sente. E isso a gente achava que não fazia nenhuma importância na repercussão de uma doença, no tratamento de uma doença. E qual foi a surpresa da sociedade, onde um médico oncologista disse: parte do tratamento, ou do sucesso, ou de um insucesso de um tratamento, principalmente de um câncer, é a pessoa ter fé. E não pela situação abstrata. A fé estimula uma circulação maior no cérebro, faz com que essa pessoa tenha uma conectividade melhor, e isso estimula uma produção hormonal melhor, e os nutrientes vão estar melhores absorvidos, fazendo com que a resposta, não só ao tratamento do câncer, não. Às vezes, pacientes vão no consultório e não tem como não dar errado aquela suplementação, aquela terapia, e ela fala assim: eu não senti melhora nenhuma. E você fala: mas não é possível, tem alguma coisa que está errada. E aí você olha, não é, os exames tiveram uma resposta melhor, mas eu não melhorei nada. E quando você começa a entender os problemas das quais essa pessoa esteja passando, você vai entender: calma, vamos fazer o seguinte, nós não vamos mudar nada agora e nós vamos ampliar esse tratamento seu. Eu preciso que você acredite em alguma coisa, vá atrás de um tratamento que faz parte disso, de uma espiritualidade, de uma respiração, de uma meditação. Isso é tratamento. Meditação é tratamento. Aliás, esses dias eu estava comentando em casa, preciso procurar algum serviço que me ensine, porque nós não sabemos meditar, nós não sabemos respirar, nós não damos importância para a respiração, não é? E aí, quando você vai na academia, quando você tem assistência de um personal, ele fala assim: olha, respira quando você estiver fazendo esse tipo de movimento, inspira quando... E aí eu fico pensando, mas por quê? Porque o resultado do exercício é diferente quando você dá importância para a sua respiração. Então, trazer o oxigênio de uma maneira correta, trazer uma religiosidade para uma maneira correta para o nosso corpo, a resposta vai ser diferente a qualquer tratamento que a gente venha dar, né? E hoje as empresas também estão sendo obrigadas a olhar para isso, né? Quando a gente fala de saúde mental, de bem-estar, que é o que você está falando agora, de saber respirar, de colocar uma meditação ali para os colaboradores, as empresas estão agora dentro de uma obrigatoriedade, que é olhar para a saúde mental e riscos psicossociais dos seus colaboradores. Com isso, o que vai acontecer? É uma punição para a empresa? Não, eu vejo isso como algo bom. Não estão sabendo como fazer, estão meio perdidas ainda, mas é algo bom. Por quê? Quando o colaborador está saudável emocionalmente, ele vai entregar mais, a produtividade dele vai ser melhor. E é preciso aprender a respirar. Nós não sabemos respirar. Então, é essencial que a gente realmente se conecte, entenda como nós processamos e invista também na saúde mental. Isso eu tenho visto muito no mundo corporativo, e as mulheres estão no mundo corporativo. Então, elas vão ser grandes beneficiadas aí dentro dessas oficinas, workshops, enfim, tanto mulher como os homens. Então, nós vamos ter que olhar para isso. E, com isso, promover saúde. Porque saúde mental faz parte da saúde. Ela foi esquecida. Muito tempo, né? Há muito tempo. Só que com a chegada da pandemia, existe um gráfico que mostra que agora explodiu. A gente precisa olhar e apagar esse fogo. Por quê? Os afastamentos cresceram muito, burnout cresceu muito. Então, a coisa... depois da pandemia, tomou uma proporção que nós precisamos ter esse olhar. E agora virou obrigatoriedade e nós temos que cuidar disso. A gente nunca pensou que saúde passasse pelo processo de saber como é que está
a nossa cabeça por dentro, né? A gente se preocupava em tratar de uma doença, se a pessoa tivesse um diagnóstico de depressão, ansiedade, sim, com medicamento, mas é muito mais do que isso, André. Eu acho que a gente se preocupar realmente o quão essa pessoa está equilibrada. Sim. Olha o tanto que aumentou o diagnóstico de autismo, de TDAH, de hiperatividade. Não é à toa. Tudo bem, a gente tem mais facilidade ao acesso médico, acesso de informações, mas não é só isso, é muito mais que isso. Então, a gente tem que se voltar para isso. Eu vou dar 2 sugestões para vocês que estão nos ouvindo aqui. Uma, pensando na longevidade. Quem tiver a possibilidade de Netflix, assistam minisséries dentro de um contexto de uma série, mas bem curtinho, chamado Zonas Azuis. Você já viu isso, André? Não, vou assistir. A Zona Azul é um jornalista americano que começou a estudar longevidade e ele vai por vários países onde tem os grandes longevos, né? Japão, Itália, tentar descobrir o porquê que naquela região aquela comunidade vivia mais. Então, cada lugar tem uma particularidade. Então, esta é uma dica para a gente entender. Ali está falando sobre alimentação, sobre atividade física, sobre meditação, sobre espiritualidade. São curtinhos e é muito interessante, vai mudar a nossa visão e ampliar sobre isso. E o outro a gente sabe que os japoneses vivem muito e melhor, né? Então, tem um livro também curtinho, que chama Ikigai. Eu vou descrever aqui, I-K-I-G-A-I, Ikigai. O que é o Ikigai na medicina japonesa? Na verdade, na visão do japonês, é ter um propósito na vida. Isso. Olha, gente, de novo, fico arrepiada. Esse eu já não li, é lindo isso? É o porquê. Vale a pena. Não vale a pena? Vale. Então é isso, a gente pensar o porquê da minha vida, o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê que eu acordo, você ter propósitos na vida. Hoje a gente modernizou um pouco isso aí, fazendo mapas mentais, não é? Mas a gente tem uma maneira da gente entender o porquê. Quando a gente dá um porquê para a nossa vida fica mais fácil e a gente entende que é tão simples viver com saúde e longevo sem muitas coisas. A gente deseja muito e para isso a gente compete muito, a gente se sacrifica muito, né? E é tão interessante que brilha os olhos, né? Quando a exato. pessoa encontra o seu propósito, e é tão difícil encontrar o propósito, doutora. Porque a gente bota uma meta muito alta, né? Muito alta. E aí a gente vê que não, o propósito está nas coisas pequenas, mas realmente você tem força para levantar todos os dias. Eu penso que encontrar o propósito é te tirar da zona de conforto, mas também te proteger. Exato. De uma depressão, de uma crise de ansiedade, porque o propósito te centra. Então, quando você encontra o propósito, você também encontra o equilíbrio, exato. Né? E a motivação. Foca, né? Exatamente. Você foca. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, mas eu gostaria de deixar a doutora Annelise à disposição de todos vocês, para que vocês possam fazer perguntas também, né? Então, esse podcast, ele vai para o nosso Momento da Família, tá lá no YouTube e também nas nossas redes sociais, e a doutora, claro, vai estar sempre por ali. E nós vamos passar um trecho especial na televisão para despertar o interesse das pessoas. Eu falo que conhecimento é vida, porque sem ele você não entende, você não sabe. Então, eu mesma, Andréia, tinha uma ignorância em relação aos hormônios, e aí nós já fizemos um podcast em relação a essa reposição hormonal, e isso vai quebrando tabus. Então, é muito importante que isso chegue, não é mesmo, doutora? Então, compartilhe esse podcast, porque essa informação tem que chegar. Perguntem. Eu acho assim, é tão legal esse trabalho que a Andréia desenvolve e vocês podem perguntar para lá. A doutora Annelise não tem que ser acessível só no consultório para quem vai lá e paga minha consulta. Não. Quando a gente quer viver bem, a gente quer trazer todo mundo ao redor. Eu acho que é essa conectividade, essa integração, mais gente. Eu não quero viver muito tempo sozinho, eu quero que todo mundo esteja comigo lá, né? Isso. Então, e saudável. Então, para isso, se vocês tiverem dúvida, podem acessar a isso e eu respondo lá para vocês com o maior prazer, porque a gente quer que mais pessoas tenham acesso à informação, e quando a gente tem informação, a gente faz a coisa direita, né? Promover saúde, né, Promover doutora? Saúde. Isso é uma corrente do bem. Muito isso. Obrigada eu que agradeço. Pela sua participação mais uma vez aqui no Pode Com Elas, e vamos propagar essa informação para promover saúde física, mental e bem-estar.
Até mais. Tchau, tchau, doutora. Obrigada, até mais.